nessa noite. Irmãos, olha, hoje, né? Como eu disse domingo, nós vamos tá vendo aqui dentro da palavra de Deus, tá bom? Será que é pecado? Será que é pecado comemorar a festa junina? Será? Nós vamos ver isso dentro da palavra. Amém, Jesus? E eu peço aos irmãos que permaneçam concentrados, tá bom? Para que vocês possam ter uma conclusão exata daquilo que nós vamos fazer. Amém, Jesus? Irmãos, eu vou dar uma introdução para que você possa entender. Primeiro, onde começou a festa junina? Amém, Jesus? Como começou essa festa? Preste bem atenção. Os primeiros séculos depois de Cristo, ou até mesmo antes do Senhor Jesus Cristo, havia muitas pessoas que procuravam o paganismo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do paganismo, né? Pessoas que ofereciam, né, faziam oferendas para deuses, letra minúscula, para aplacar, né, ali a ira dos deuses, porque eles acreditavam que esses deuses, eles se iravam. E eles não podiam se irar, porque se eles se iravam, não havia colheita, não vinha chuva, e eles acabavam sofrendo com isso. Amém? No entanto, você vai ver, na época de Abraão, os dos caldeus, havia ali o que? O zigurate. O zigurate era o que? Era um tipo de um templo que eles faziam, e a parte mais alta do zigurate ficava o altar desses deuses. Por quê? Porque eles sempre achavam que os deuses estavam acima deles, e todos os dias haviam ali, né, os sacerdotes, as sacerdotisas, que levavam ali até o zigurate oferendas para aquele Deus, para que aquele Deus não ficasse irritado, não viesse aplacar a sua ira contra o povo. De lá para cá, meu irmão, muita coisa se modernizou. A verdade é essa. Mas o paganismo ainda existe. E é mais presente neste mundo do que nós podemos imaginar. Amém, Jesus? Porque, infelizmente, o diabo, ele nunca deixou de ser diabo. E o intuito dele é fazer que o ser humano deixe de seguir a Deus e passe a seguir a ele e aquilo que ele mesmo promove. Amém, Jesus? Então, nós precisamos entender que a festa junina em si, ela começa na Europa, tá? Com um momento muito específico do ano, tá? Chamado solícito. O que é solícito? Solícito é o dia mais longo do ano. E quando acontece esse dia solícito mais longo do ano? Acontece no momento que acontece quando o inverno vem no hemisfério sul e o verão começa no hemisfério norte. Então tem uma data específica. E qual é essa data? Entre 23 e 24 de junho. É o dia mais longo do ano. E aí então esses povos pagãos escolheram esse dia solícito, o dia mais longo do ano. É onde começa o inverno no hemisfério sul. E também no mesmo momento começa o verão no hemisfério norte. Então nesse dia
o que eles faziam? Uma festa. Uma festa para o Deus Sol e para a deusa Lua. E o que eles buscavam nessa festa? Eles buscavam fertilidade e prosperidade. Eram as duas causas que eles buscavam nessa festa que acontecia no dia solícito, o dia mais longo do ano, que acontece entre 23 e 24 de julho. Tá? Então, eles apresentavam essa festa, eles faziam essa festa em busca que esses deuses, porque eles eram pagãos, que o Deus Sol, o Deus Lua, enfim, a própria natureza, viessem colaborar com eles, trazendo a fertilidade e a prosperidade. Quem está entendendo, diga amém. Então aí começa a tradição da festa junina em junho. Tá? Então, eu vou citar aqui a Igreja Católica, mas como está sendo gravado lá, eu não vou aqui bater na Igreja Católica, não vou desfazer dos meus irmãos católicos, nada disso. Porque até o que eu estou explicando aqui, se você for pesquisar, você vai achar. Tá? Até os católicos mesmo, eles vão lá, vão pesquisar, eles vão achar tudo que eu estou falando aqui. Amém? É só chegar lá no computador, pôr um Google lá, ver o que é solícito, ver o que aconteceu nessa data, você vai encontrar tudo que eu estou falando aqui. Amém, Jesus? Mas a Igreja Católica, ela vai pegar essa tradição para ela. Ela vai trazer para dentro do catolicismo e vai popularizar essa festa. Tá? Ela vai popularizar. Mas ela precisa do quê? Ela precisa de algo que fique como pano de fundo, para que as pessoas, então, passe a ser uma tradição na vida das pessoas. Então, o que ela faz? Então, a Igreja Católica, ela comemora o dia de João Batista, né? Então, é o que? A festa de São João, no dia 24 de julho. Tá? Então, ela vai popularizar a festa junina. E ela vai colocar o quê? Um Deus por detrás disso. E ela coloca João Batista, ou a tradicional festa de São João. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Por quê? Em junho. Porque na Bíblia está escrito que João é 6 meses mais velho do que Jesus. Como Jesus comemora o nascimento de Jesus em dezembro, eles pegam e colocam o nascimento de João em junho. De junho para dezembro, 6 meses. Só que presta bem atenção, Jesus não nasceu em dezembro e muito menos João em junho. Fizeram isso para popularizar o que eles queriam, porque não é essa a data. A data que chega mais próximo do nascimento de Jesus é a Páscoa, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá? Então a data que mais se aproxima de Jesus é a Páscoa, não Natal, não dezembro. Fizeram isso para comércio. Fizeram isso por causa do capitalismo. Tá? É bom que vocês entendam isso. Então a Igreja Católica, não, peraí, João nasceu 6 meses antes de Jesus, então o aniversário de João vai ser em junho. E nós vamos comemorar o dia de São João, com a tradicional festa dos pagãos da Europa, que comemoravam o solícito, o dia mais longo do mundo, o dia mais longo do ano, para pedir o quê? A fertilidade e também a prosperidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que começou? Popularizou essa festa. Só que, é claro, a amplitude disso é maior. Porque não é só a festa de São João. Se comemora São Pedro, Santo Antônio. Amém? São as festas juninas que sempre vai ter o quê? Um Deus por detrás. Um Deus com letra maiúscula por detrás.
tá? Então isso é muito importante você dominar para que você entenda, tá? E aí, meus amados, o que a palavra de Deus vai dizer? Preste bem atenção. Se há alguém por detrás para ser adorado nesta festa, nós cristãos não podemos praticar isso. Nós não podemos estar nessa festa. Por quê? Porque nós servimos a um único Deus. Amém? A um único Deus, o Senhor Jesus. Tá? Então nós não podemos estar em festas que tem por detrás adoração a um Deus, porque isso se chama o quê? Idolatria. E se tem uma coisa que irrita Deus no fundo da sua alma, é a idolatria. Deus não gosta de idolatria. Deus não gosta de pessoas idólatras. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 42, 8. Pode colocar aqui o primeiro versículo. Ó, eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a ninguém. Tá vendo? Então Deus não suporta a idolatria. E como as festas juninas são feitas no caráter de adorar alguém. E por isso passa a ser uma festa pagã. Amém, Jesus? Porque se a festa junina fosse uma festa para adorar a Deus, tudo bem, mas não é. Tem o caráter de adorar outros deuses a não ser o Senhor Jesus. Amém, Jesus? Então, entenda uma coisa, existem festas que nós comemoramos. Né? A Páscoa é uma festa cristã. A Páscoa, ela tem dois significados. A libertação do povo de Israel do Egito, que aconteceu na Páscoa, que eles foram libertados ali, e a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Natal, apesar de não ser a data de nascimento de Jesus, né? Mas comemora o nascimento do Senhor Jesus. Tem pessoas que não comemoram o Natal. Tem igrejas que não comemoram o Natal. Não tenho nada contra isso. Mas é uma oportunidade de se falar do Senhor Jesus. Amém? Então, nós começamos a entender que o caráter de nós mantermos distante de uma festa junina é porque por detrás dela existe o paganismo. E aí nós cometemos o pecado de idolatria. Tá? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler aqui juntos? 1 Coríntios 10. Olha só. Porque não quero, irmãos, que ignore o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Então não podemos ignorar. Eles viram isso aqui. Era Shekinah durante o dia, coluna de fogo durante a noite, e eles atravessaram o Mar Vermelho. Amém? Vamos lá. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por quê? Por causa da idolatria. Vamos continuar. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então está como exemplo. Não está escrito na Bíblia à toa. Está como exemplo para nós. Não cometemos o mesmo erro. Porque o que vai ficar espalhado é o nosso corpo se cometemos o mesmo erro. E aí diz mais. Não seja idólatras. Aí ó, tá vendo? Não seja idólatras como algum deles.
foram conforme está escrito: o meu povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Meu Deus do céu. Não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Olha Deus falando, irmãos. Vamos lá. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Botaram a Deus à prova. Amém? Continuando. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuram, e foram mortos pelo destruidor. Mais um. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Até aqui. Tá vendo? Então, Deus, ele abomina a idolatria. E a festa junina, ela tem esse caráter, esse costume de estar por detrás alguém que vai ser ovacionado, adorado. Às vezes a festa junina é feita por alguém que tem devoção a uma imagem. O que é a palavra? A palavra devoto. Eu sou devoto de fulano de tal. Eu sou devoto de ciclano. É porque ele tem devoção. E a palavra do Senhor diz que a nossa devoção tem que ser a um único Deus chamado Jesus Cristo. Fora dele a idolatria. E aqui você já viu aqui o apóstolo Paulo explicando o que aconteceu com o povo do passado por causa da idolatria. Isso é pecado contra o Senhor. Amém? É o que tira Deus do sério. Para falar um português bem claro, se tem uma coisa que irrita Deus, é a maldita idolatria. Tá? É claro que a idolatria não é só por imagens, esculturas. Tem mulheres que idolatam marido que idolatra mulheres, né? Tem famílias que idolatram filhos, tá? Objetos, carro, dinheiro. Existem vários níveis de idolatria. Mas especificamente nós estamos aqui aprendendo sobre a idolatria de imagem de escultura. Sobre alguém que não deve ser adorado, está sendo adorado. Amém, Jesus? Por mais que João Batista foi um homem usado por Deus, e o próprio Senhor Jesus disse que entre homens nascido de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Mas Batista não é digno de adoração. Digno de adoração é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Porque João morreu e foi sepultado, mas Jesus morreu e ressuscitou. Então ele é um único Deus. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. E com isso, irmãos, né, veio a tradição, porque lá na Europa, nesse dia mais longo do ano, solícito, que eles comemoravam ali, o que tinha muito ali? O que eles plantavam. Então, era uma festa regada a comida e bebida. Então, eles faziam muita comida, porque aquilo era uma maneira deles mostrarem para os deuses o seu potencial, a grandeza, a fartura que estava acontecendo. E, nem entanto, a festa junina ela tem as suas comidas típicas. Amém? Agora, entenda, por favor, né? Pastor, a canjica, né? A canjica com leite moça, né? Com leite bem molinha, com canela em cima. Eu não posso comer, pastor? Pode, você fazendo na sua casa. Amém? Você fazendo na sua casa. Pastor, o bolinho caipira. Nossa, que delícia, pastor. Eu não posso comer? Pode. Você fazendo na sua casa. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém.
Tudo que se come na festa junina, você pode comer, mas que não seja consagrado aos deuses. Como na sua casa. Amém, Jesus? Entenda que eu quero. Ah, mas lá tem um ambiente, mas aquele ambiente não é para você. Agora, eu entendo, tá? Eu entendo assim, pelo amor de Deus, preste atenção. Pô, fulano de tal vai fazer comidas típicas lá na casa dele. Me convidou para ir. Maravilha. Só toma cuidado se não caiu nesse dia 23, 24, se o camarada não é devoto, e às vezes você pode estar sendo levado para uma armadilha, tá? Agora, não tem nada a ver você reunir sua família, você botar um milho para cozinhar, fazer lá, né, uma canjica, o bolinho caipira, um pão com linguiça, não tem nada a ver, você pode comer à vontade. Você não está idolatrando um Deus com letra minúscula. Você simplesmente está se movendo. Amém? Agora, presta bem atenção. Cuidado de você gostar tanto de uma coisa e querer santificar isso. Porque o que tem acontecido nos dias de hoje é isso. É a pessoa falar assim, bem, o cara gosta de tomar uma. Não é? Gosta da cerveja. Aí o camarada fala assim, bem, eu não vou tomar mais cerveja com álcool. Eu vou tomar sem. Ele está santificando o negócio, irmão. Ele está adaptando a nova vida dele. Mas não deixa de ser viciado naquilo. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Presta bem atenção nisso, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí você gosta da festa. Aí fica assim, bem, já que eu não posso ir na festa, eu faço a festa aqui. Tá? Aí você vai cantar as mesmas musiquinhas, vai lá dar um pulinho na fogueira, no fundo de casa. Que é isso, irmão? Paganismo, irmão, pelo amor de Deus. Você só transferiu de lugar. Você tem que tomar cuidado com isso, meu irmão. Amém? É como eu disse aqui domingo, o crentão tá lá na sua casa, é ou não é? Ah, o quentão lá da festa junina lá, tem pinga, o meu não tem, mas não deixa de ser. Quem está entendendo, diga amém. A intenção. Por que intenção? Qual é a intenção que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero matar minha vontade. Deus não vai aceitar isso. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Não existe adaptações no reino espiritual. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você agrada a Deus ou você vai agradar o diabo. É isso que você precisa entender. Nós não somos proibidos a nada. A palavra de Deus não nos proíbe a nada. Entenda isso, pelo amor de Deus. Jesus não nos proíbe a nada. Ele alerta. Ele avisa. Mas não nos proíbe. Por quê? Porque o ser humano é livre para escolher para a vida dele o que ele quer. Mas ele é escravo das suas escolhas. Porque cada escolha tem sua consequência. Amém? Então eu não posso proibir ninguém ir à festa junina. O que eu estou pregando aqui não é uma proibição. O que eu estou pregando aqui, eu estou abrindo seus olhos e te dando uma direção para que você não pratique coisas que venham desagradar a Deus. Porque não a ira de Deus vem sobre a sua vida. Aí você vai chegar e falar assim, pastor, estou passando pelo vale da sombra e da morte, a coisa está feia para mim, minha vida virou de pronta cabeça. O que eu vou perguntar para você? Você irou a Deus? É isso que eu vou perguntar para você. O que você fez para Deus se voltar contra você desse jeito? Aí você, pastor, eu fiz uma festa junina em casa. Cuidado, ou eu fui numa festa junina. Mas não era lá na igreja católica, não era lá no centro da cidade, sabe? Mas tinha por detrás o quê? O caráter religioso. Paganismo. Havia um devoto por detrás, que ofereceu tudo aquilo ao seu Deus. Toma cuidado com isso. Amém, Jesus? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 8. Vamos lá, a partir do primeiro versículo. Paulo vai falar de comidas consagradas a deuses. Olha o que ele diz. Quanta comida sacrificada aos ídolos
Olha o que ele está falando. Então vamos lá. Eu vou fazer a festa de São João. Você acha que as comidas que estão sendo feitas lá estão sendo sacrificada a quem? A São João, a São Pedro, a Santo Antônio. Teve lá uma semana de festa lá no centro da cidade lá. Esse barraquinho estava tudo lá. Mas quem que estava por detrás? Viva Santo Antônio! Ah, Santo Antônio! Vamos, grita! Viva Santo Antônio! É direto isso. Meu irmão, o caráter é esse. Aí o crente vai lá se alimentar de coisa que não é para ele comer. Olha o que Paulo vai dizer. Quanto à comida consagrada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Olha o que Paulo está trazendo. O conhecimento traz orgulho, mas o amor, o quê? Edifica. Olha o que diz. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. E aí entra o quê? A ignorância. Porque ser uma pessoa ignorante não é você ser violenta, não é você não ter educação, não é isso, tá? Não ter educação é uma pessoa sem educação. Uma pessoa violenta, né, é uma pessoa bruta. Pessoa ignorante é uma pessoa que não domina o assunto e quer viver aquilo. É uma coisa, eu não sou médico, eu sou pastor. Eu domino a palavra de Deus, foi esse dom que Deus me deu. Mas eu não sou médico. Aí eu vou querer debater com o médico. De que jeito? Sou ignorante na área. Amém, Jesus? Então você precisa entender para depois debater. Porque certamente alguém vai escutar essa pregação depois no YouTube, vai falar, mas quem é esse pastor que está falando mal da festa junina? Eu tenho experiência. E é por isso que eu estou dominando o assunto aqui. Amém, Jesus? Então eu não sou ignorante no assunto. Tá? Mas às vezes muitas pessoas que vão falar isso são ignorantes. Nunca pesquisaram, nunca buscaram saber, está só participando e afundando a sua vida no pecado. Só isso. Amém, Jesus? Vamos lá. Continuando. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que os ídolos não significam nada no mundo e que há um só Deus. Isso é verdade. Não significa nada para nós as imagens. Os ídolos do mundo. Não significa nada para nós. Não tem poder na nossa vida. Não tem poder para fazer o mal e nem para fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que têm medo. Você tem medo não, meu irmão. Não faz nem o bem nem o mal contra você. Porque você está debaixo da potente mão de Deus. É um Deus todo-poderoso na sua vida. Amém? Olha o que Paulo vai dizer. Vamos lá. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Continuando. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então Paulo, o que ele faz? Ele desclassifica os deuses, dizendo que eles não têm poder, não têm autoridade, não têm o poder para o bem e nem para o mal, e ele exalta o nome do Senhor Jesus. Ele exalta o nome de Deus. Amém? Aleluia. E olha o que diz mais. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. Então,
consciência fraca deles fica contaminado. Tá vendo? Aí você fala assim, poxa, você conhece a palavra. Você está dentro de uma igreja, sendo disciplinado pelo Senhor. Aí você faz e comete tal atitude. O que vai acontecer com você? Aleluia. Volta lá para mim, filho. Contaminado. Você vai ser contaminado pela influência daquela situação má que você cometeu. Isso influencia toda a sua vida, irmão. Porque o diabo ele pode estar numa bala. E é por isso que você precisa ter consciência que tudo que você vai pegar, você precisa santificar ao Senhor. Às vezes o dono dessa fábrica consagrou essa fábrica a Satanás. E aí você precisa ter consciência disso. De consagrar tudo que vem na sua mão. Amém, Jesus? Mas agora não compete você querer consagrar alguma coisa que você sabe de onde vem. Que você sabe que ali tem coisa errada. É a mesma coisa. Eu sou pastor, né? Aí o centro de macumba chega lá, no dia de São Cosme Damião, tá dando os doces da vida deles lá. Aí eu vou lá como pastor, vou pegar aquele doce, eu vou querer consagrar ele e comer. Então, cuidado com isso. Amém, Jesus? Por que eu estou falando isso? Porque olha o que vai dizer aqui Paulo. Ó. Pode ir lá no 8, isso. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Poxa, será que o bolinho caipira lá, né? Lá na festa junina, no São João, a pipoca, né? A canjiquinha, o milho verde, será que isso vai me afastar de Deus? A palavra do Senhor está dizendo que não. Mas aí eu quero que você entenda no profundo o que Deus vai falar. Fica bem, ó. Aceitável diante de Deus, não seremos piores se não comemos e nem melhores se comemos. Está vendo o que Deus está dizendo? Mas agora vem a resposta que nós queremos, olha só. Versículo número 9. Contudo, tenha cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pastor Ronaldo vai lá na festa junina de São João, Santo Antônio, vai lá, vai comer tudo que tem na festa lá, os irmãos vão ver, o que eu estaria fazendo? Você tropeçar. É por isso que eu não posso estar lá. Amém, Jesus? É por isso que eu não posso propagar isso. E aí, qual é o erro que muitas igrejas estão cometendo? Nós não vamos lá na praça adorar Santo Antônio, mas na igreja, a festa junina. E aí traz as bandeirinhas para dentro da igreja, traz as barraquinhas típicas para dentro da igreja, se veste a caráter, é ou não é? E começa a pular dentro da igreja, faz até fogueira dentro da igreja, é ou não é? E começa, pula fogueira iaiá daqui, pula fogueira iaiá de lá. O que aconteceu? O mundo entrou dentro da igreja. É certo isso? É a igreja que tem que entrar no mundo. E não o mundo dentro da igreja. Mas o povo gosta. Mas na onde está escrito aqui que Deus vai fazer suas vontades? Deus não faz a vontade de homem nenhuma. Deus, ele cumpre a vontade dele na nossa vida. Amém, Jesus? Se tem gente entrando na igreja para Deus fazer a vontade dele, você tira o seu cavalinho da chuva, está no lugar errado. Deus não trouxe você aqui para fazer sua vontade. Deus, ele te trouxe aqui para cumprir a vontade dele na sua vida. Entenda isso, pelo amor de Deus. Então, se tem pastores aí fazendo festa junina dentro da igreja, o problema é dele com Deus, ele vai acertar a conta com Deus. Eu não vou ficar debatendo com ele, não vou. Eu não faço, porque eu conheço a palavra. E a palavra do Senhor diz isso aqui, há uma responsabilidade. Eu, como pastor, eu não posso fazer, mas eu não posso ser também aquele hipócrita dizendo assim, olha, faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço.
Quer dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Você está entendendo? E eu serei o quê? Hipócrita. Eu estarei pregando algo que eu não estou vendo. Amém, Jesus? Então, preste bem atenção. Paulo aí deixou bem claro. A comida em si não traz problema algum. É claro que não traz. Você pode fazer tudo que tem numa festa junina, você pode fazer na sua casa. Você não precisa ir lá na festa. Você pode reunir a tua família e fazer as mesmas comidas. Maravilha, sem caráter de idolatria. Você pode preparar aquela mesa com tudo comida típica. Maravilha, e consagrar Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Em vez de colocar música típica da festa junina, coloca uns louvores exaltando o nome de Jesus. Quem está entendendo? Amém, Jesus? Entenda isso, irmão. Crente não é proibido de dançar, não. Tem até um grupo de dança aqui na igreja. Você pode dançar, mas dança para Jesus. Você vai dançar para Anitta? Para MC não sei das quantas? Não. Você vai dançar para Jesus. Amém? Você pode fazer isso. Normalmente. Porque a palavra do Senhor diz, o Paulo ele vai dizer, olha, se você come, bebe, se você anda, fala, mas se tudo isso que você faz é para a glória de Deus, que seja assim. Se for para a glória de Deus, seja assim. Que você não pode misturar as coisas. Querer matar uma vontade sua, querer fazer a sua vontade e começar a entrar no paganismo. Amém? Vamos continuar aqui. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir ver você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será introduzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? É isso. Então você, poxa, tem sua família, você está na igreja, aí você ensina o seu filho a ir lá comer as coisas consagradas a ídolos. Poxa, você tem consciência, não, que lá não vai fazer mal para mim, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, maravilha, mas e seu filho? E a sua casa? E quem não é crente? Da sua família que está vendo você ir lá? Vamos falar, não, o pastor vai, não tem problema, eu vou também. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele saiu da cadeia, ele foi para a igreja, e aí ele estava firme ali, disposto a mudar de vida. Aí teve um casamento na igreja, o pastor fez o casamento, e a noiva e o noivo convidou toda a igreja para ir, né? Na festa de casamento depois. E lá na festa de casamento, você sabe como é que é festa de casamento. Existe aquela parcela da família que não é crente. E aquela parcela da família, apesar dos noivos não terem comprado bebida, não terem financiado isso, mas aquela parcela da família tinha cerveja embaixo da mesa. E aí o camarada, né, pouco tempo na igreja, uns 3, 4 meses na igreja, estava lá na festa, tá? Quando ele olha, o pastor sentado tomando cerveja. O que ele falou? Poxa, que legal, hein? Não sabia que crente podia beber. Puxa, o negócio é melhor que eu pensei. O que ele foi? Bebeu. Só que tinha um problema com bebida. Bebeu, o diabo entrou nele, esfaqueou um rapaz na festa, que brigou por causa de mulher, foi preso novamente. Aí lá da cadeia ele escreveu pro pastor: pastor, vem me visitar, tô precisando falar com o senhor. O pastor foi lá visitar ele. O pastor chega lá: ô meu filho, tudo bem? Ele falou: não tá bem não, pastor. Por quê? Porque eu voltei para esse lugar por causa do senhor. Por causa de mim? Eu falei: porque eu vi o senhor bebendo aquele dia na festa. E eu falei assim: poxa, se o pastor tá bebendo, eu posso beber também. Olha onde eu vim parar. Quem tá entendendo, diga amém. Então você tem que ser exemplo. Sim, sim, não, não. Amém, Jesus? Entenda isso.
Então, pode, não pode, não pode. Amém, Jesus? Então, nós aconselhamos que não participe dessas coisas, tá? Mas vamos continuando, vamos lá. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então você vai lá, eu sou lá na festa junina do mundo, adorando São João. Se eu for lá comer alguma coisa, não vai fazer mal para mim. Porque eu tenho a consciência como consagrado a Deus. Mas quem não tem? E vê eu lá, fala, não, pastor pode, eu posso. Vai arrebentar com a vida do irmão. É isso que Paulo está dizendo. A responsabilidade que nós temos por estar na frente da obra e fazendo a obra do Senhor. Eu não posso ensinar os irmãos, vá, se divirta, pula fogueira mesmo, sabe? Entrega tudo de você lá, seja feliz. Eu não posso falar isso. Porque isso vai destruir a tua vida. Isso vai ser idolatria diante do Senhor. Amém, Jesus? Vocês estão entendendo ou não? Está dando para entender? Último versículo. Quando você peca dessa maneira contra o seu irmão, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Acabou. Eu pequei contra Cristo e pequei contra o irmão. Porque eu ensinei ele a fazer o que é errado. Amém, Jesus? Então, pelo amor de Deus, as comidas típicas não é pecado você comer, desde que não esteja por detrás um devoto fazendo. Não seja oferecido a São João, a São Pedro, a Santo Antônio. Amém, Jesus? E aí nós caímos na onde? Numa parte bastante sensível, as crianças. Tá? As crianças. Aqui eu aconselho não deixar as crianças na escola dançar quadrilha. Aí algumas mães dizem, pastor, mas explica por quê. Falei, por quê, minha filha? Presta bem atenção. Você pode chegar na professora e falar assim, olha, essa festa que vai ter aqui na escola, que a senhora quer que o meu filho participe, tem como pano de fundo São João, Santo Antônio, São Pedro? Ela vai falar que tem. Ah, porque isso é tradição. Porque isso é cultura. Porque isso, eles precisam aprender. Aí você deixa, o diabo pega o seu filho. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando crescer, ele não vai se desviar dele. Então, para você não deixar seu filho frustrado, a sua filha frustrada, porque os amiguinhos dançaram e ela não foi, e ele não foi, o que você tem que fazer? Explicar. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Essa festa, infelizmente, não adora Jesus. Você não ama Jesus? Eu amo, pai. Então, como é que você quer estar num lugar onde Jesus não é adorado? Vai estar outras pessoas no lugar de Jesus. Você acha certo isso? Você tem que explicar. Amém? Agora, eu entendo. Não tem um caráter religioso. Não tem um caráter religioso. Não é para propagar nenhum santo. Não é por causa de nenhum devoto. Amém, Jesus? Que eu acho que é difícil isso acontecer. Aí você pode até liberar. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não acontece. Tá bom? O caráter é adorar outros deuses. Então, nossos filhos têm que ficar fora disso. Meus filhos nunca dançaram. E não cresceram revoltados com a vida. Não cresceram aí, entendeu? Frustrados da vida. Não, nunca foram. Nunca deixei. Os professores me xingavam. Falei, vai cuidar da sua vida. Eu cuido dos meus filhos. Meus filhos cuido eu. Mas eu tô aqui educando o seu filho. Não, só não está educando, só está ensinando. Educação eu que dou na minha casa. Tá? Porque existem pensamentos errados, tá, irmão? Porque o Estado da escola, aí você entrega a responsabilidade da educação do seu filho na mão da professora, do Estado. O Estado não educa ninguém, irmão. A educação é você que dá em casa. Na escola, os seus filhos estão aprendendo o beabá, a ler e escrever. A educação é em casa que dá.
A professora caiu na borracha e falou assim, mas eu estou educando seu filho. Não, a senhora não está educando meu filho. Eu educo ele dentro da minha casa. A senhora está ensinando o beabá para ele. A senhora ensina ele a ler e escrever. Mas a educação sou eu quem dou. E não admito que a senhora dê educação para ele. Falei assim para ela. Botei ela no lugar dela. Quem está entendendo, diga amém. Então, não existe isso. Tá entendendo? Não existe isso. De querer forçar a criança que tem que dançar. Tem nada, irmão. Manda cuidar da vida dela. O seu filho, cuida do seu. Acabou. Amém, Jesus? Então nós temos que ter esse cuidado. Poxa, a criança, você está passando de carro, na festa, passa em frente a uma festa junina, a criança sente o cheiro, fica com vontade de comer. Você vai lá na festa buscar? Não vai, irmão, vai no bar. Vai no bar. Quantas vezes, né, quando eu era criança, né, e via lá todo mundo pegando doce no centro de Macumba, que eu nasci aqui no Pedregulho, e tem o centro Ganju ali, até hoje lá, aquele inferno lá, né? Até hoje tá lá de pé, não caiu aquele negócio lá ainda. E aí lá dava muito doce. Aí eu ouvi meus amigos tudo indo buscar doce. A mãe falava, você não pega, hein? Você não pega. Aí o pai chegava do serviço, via o Jururu no canto lá. Falou, o que tá acontecendo com o menino? Ah, ele queria ir lá pegar doce junto com o pessoal da rua aí. Aí o pai falava assim, não, peraí, meu filho, eu já volto. Meu pai ia lá no bar, comprava o saquinho, botava os doces dentro, trazia pra mim. Aí falava, toma, é o doce que você quer? Tá aqui o doce. Mas o pai, sabedoria. Amém? O mesmo doce que tá dando lá no São João, no Santo Antônio, nos fulano de tal, tem no bar vendendo, tem lá no supermercado. Você tá entendendo? Então seu filho não vai deixar de comer. Mas ele vai comer algo que você vai consagrar ao Senhor. Você não precisa buscar na bandeja do ídolo. Você não precisa buscar na bandeja do... Você tá entendendo? Então isso você precisa entender. E como eu disse aqui para os irmãos, a festa tradicional aqui da nossa cidade é o quê? São Benedito. Né? Eles vão lá em Marmelópolis, lá naquele lugar, compra caminhão de doce. Aí consagra o santo lá e começa a distribuir pessoal na rua. Não é? Aí os crentes vão lá buscar. Ah, eu vou lá de graça. Falei, você está recebendo maldição de graça, hein? Puxa vida. Pelo amor de Deus, que ignorância. Aí eu vou lá pegar que é de graça está injeção na testa. Quem já ouviu falar isso? Olha que absurdo, irmão. E tá levando maldição para dentro de casa. Cai fora disso, irmão. Vai lá no bar, compra o doce. Compra uma caixa de uma vez pra você ficar até com a glicose alta, não tem problema. Mas não pega lá consagrado ao ídolo. Amém, Jesus? Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus? Então, nesses versículos, que a hora já é passada, preciso terminar, nesses 3 versículos nós vimos aqui, ó, Isaías 42:8, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 8. Você teve uma ideia absurda. E é aquele panorama que eu passei para você, de onde vem, da raiz da festa junina, você pode entender que infelizmente é uma festa para os ídolos. Amém? E não para Jesus. E é por isso que nós não podemos praticar. Amém? Glória a Deus. Mas entenda, se você fizer um dia na sua casa, as comidas típicas, chamar sua família para poder, né, tá com você ali, se alegrar uma noite, marcar um jantar, mas o jantar aqui em casa vai ser só comida de festa junina, pé de moleque, pá. Não tem problema. Pode comer tudo. Mas não leve o mundo para dentro da sua casa. Sabe? Não vai lá no quintal da sua casa, pendura bandeirinha. Essas bandeirolas penduradas para os ídolos. Amém, Jesus? Faça uma coisa tradicional a você, ao seu Deus. Quem entendeu, diga amém. Ficou bem claro? Alguém tem dúvida de alguma coisa? Tem dúvida? As meninas têm dúvida? Hein, Yasmin? Tem dúvida? Alguém tem dúvida? Deu para entender? Amém, Jesus? Então é isso. Eu não posso dizer aqui, vai, come e se divirta. Eu não posso fazer isso. Porque eu estarei colocando a vida dos irmãos em risco. Amém? E eu sei, já presenciei demônios manifestados em pessoas que participaram dessa situação.
Amém? Desse tipo de festa. Então toma cuidado. Eu sei que o nosso país é tradicionalismo. Eu sei disso. Os 4 cantos desse país comemoram isso. Eu sei disso. Mas você pode ficar de fora disso. Amém? E da mesma forma que eu falei da festa junina, serve também para o carnaval. Tá? Carnaval também é uma festa terrível. Carnaval, a própria palavra carnaval já significa festa da carne. Tá? Uma festa maldita. E pode ver que ela acontece antes da Páscoa. É pontual. É para o povo se desgraçar mesmo. Para depois não ter cobertura de Deus na vida dele. Porque na Páscoa, o que foi feito lá? O que Deus disse para Moisés? Mata o cordeiro, cozinha ele, mas o sangue dele passa na vega da porta. Porque quando vier o destruidor, vendo o sangue, não entrará na sua casa e não matará ninguém da sua família. Mas daí agora o carnaval vem primeiro que a Páscoa. O povo se arrebenta, esquece de matar o cordeiro, esquece do sangue de Jesus, aí chega na Páscoa, se vier o destruidor, está morto. Amém? Então entenda, as coisas foram colocadas estrategicamente nesse mundo para afastar você de Deus. Vale a pena, irmão, nos manter íntegro ao Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração.